Paz e graça do nosso Senhor Deus e Pai. Veja só, não falar do livro de Ruth, vamos falar sobre o trabalhar de Deus na família. Isso é maravilhoso. Vocês, filhos e filhas de Deus, vocês conhecem como é o trabalhar de Deus na nossa família. Cada um de nós temos as nossas adversidades na nossa família. Porque a nossa adversidade começa na família. É aqui que começa o trabalhar de Deus em cada um dos filhos e filhas deles. A caminhar com Jesus nessa terra, ser missionário, missão, começa dentro da nossa casa. Vejam aqui o exemplo no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo em diante. Ruth, essa mulher maravilhosa, moabita, que optou em ficar com Noemi, a mãe do esposo dela. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a tua Bíblia. Abre em Ruth capítulo 1. E aconteceu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E um varão de Belém, de Judá, foi peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e 2 filhos deles. O nome daquele varão era Elimeleque, o de sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos eram Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E quando chegaram aos campos de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa, o nome da outra era Ruth. Habitavam ali uns 10 anos e morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim desamparada a mulher de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou com suas noras e retornou dos campos de Moabe, porque ouviu no campo de Moabe que o Senhor tinha visitado o seu povo, oh Deus, para lhes dar pão. Saiu, pois, do lugar onde tinha estado com ela as suas 2 noras e começaram a caminhar, retornando para a terra de Judá. E Noemi disse às suas 2 noras: ide, voltai para a casa de sua mãe. O Senhor use de misericórdia para convosco, como usaste vós com os mortos e comigo. Que o Senhor lhes conceda que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, elas levantaram a sua voz e choraram. E lhe disseram: certamente nós voltaremos contigo ao teu povo. E Noemi respondeu: voltai, minhas filhas, porque motivo teríeis que ir comigo? Tenho eu ainda mais filhos no ventre que possam ser seus maridos? Voltai, minhas filhas, e ide-vos embora, que eu já sou velha para ter outro marido. Então, o que aconteceu? Elas, com as noras dela. Noemi queria que as noras voltassem para suas famílias de origens, Orfa e Ruth. Entretanto, Orfa voltou para a casa da sua família, mas Ruth decidiu caminhar com Noemi para Belém. Mas a Ruth decidiu ficar com Noemi. E dizendo para ela, ela disse para ela que ela queria voltar, não ia deixar a Noemi sozinha, ela ia ficar com Noemi. E que o Deus de Noemi seria o Deus de Ruth. Onde ela fosse, ela iria. Ruth iria. Ruth preferiu isso.
ficar com Noemi. E Orfa voltou com para sua família. Orfa voltou para sua família e Ruth ficou com Noemi e foi para Belém. Então, nós sabemos que houve essa separação, né? Mas Ruth respondeu para Noemi, dizendo: não me rogues que te deixe. A Ruth disse para Noemi: e que não venha seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu. Viu? E onde quer que viveres, viverei eu. Ruth dizendo para Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor. E outro tanto, que só a morte fará separação entre mim e ti. Viu só? Isso que é família. Família é esse amor que a Ruth está demonstrando com a Noemi. Porque a Ruth sabia que Noemi ia viver só, porque Noemi estava idosa. E Ruth, ela optou em ficar com a Noemi. Aí, e vendo Noemi, que Ruth estava tão resolvida em ir com ela, deixou de lhe falar. Estava resolvida. Ela teve um caráter de que todo cristão deve ter. Um caráter de Deus. Ficar com Noemi. Isso é maravilhoso, não é? A gente amar a família a tal ponto de querer ficar com Noemi, a sogra dela. Então, isso aqui está nos mostrando, foi uma das maiores declarações, uma das afirmações de salvação. Viu só? E ela disse: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então Ruth fez uma afirmação de salvação para a vida dela. Porque os moabitas, eles seguiam a deuses. E Noemi, ela seguia ao Deus Pai Todo-Poderoso. Encontradas em todas as palavras de Deus, a salvação. Escolher ser de Deus. É isso que nós temos que fazer, eu e você. Nós, filhos e filhas cristãos, já fizemos a nossa escolha de ser de Deus e sermos salvos por Jesus. Em que a essência é o que deve ser esse caráter de Cristo, estarmos na fé da cruz. Assim ficou Noemi. A fé em Deus. A fé dela em Deus. E seguiu Noemi. Nesta consagração, não há nada de olhar para trás. Ruth olhou só para a frente. A morte está exposta para dar as costas para o mundo. Nós temos que morrer para as coisas do mundo e ser submissa para Deus, para essa palavra de Deus. É isso que nós temos que ser. Submissa ao nosso Deus e Pai. É isso que cada um de nós temos que ser. Rejeitar tudo que há no mundo e viver para Cristo. Viver para o nosso Deus. Deus e Pai. Como Noemi fez aqui. Veja só que maravilha. A morte dos filhos não separou Noemi dela. Noemi foi morar junto com Ruth. Oh, Jesus. E ela disse assim: onde vivereis, eu viverei. E ela ficou lá. Onde morreres, eu morrerei. Que maravilha. Ela assumiu isso. Oh, Jesus. Então, família é exatamente isso. Família, nós temos que amar a nossa família. Amar a nossa família. Deus trabalha na família. E nós temos que permitir esse trabalhar de Deus em nós, nos curar interiormente, para que possamos trabalhar
em nossos filhos, em nossos maridos, falando desta palavra. Querendo fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, na vida da nossa família. Deus trabalha em favor da família. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. A crise econômica fez Elimeleque e sua família buscarem melhores condições de vida em Moabe. Então, ele sabe, quando Belém entrou em crise financeira, não tinha comida, não tinha... Elimeleque saiu dali e foi para Moabe, para sustentar a família lá. Mas também Moabe entrou em crise, depois da morte de Elimeleque e seus filhos. E Noemi soube que Belém já estava com fartura e ela voltou para lá. Noemi e Ruth, com fé e trabalho, superaram as crises. Então, Noemi e Ruth tinham fé em Deus e elas superaram todas as crises e foram trabalhar em Belém para poder se sustentar. Ruth foi trabalhar porque Noemi já era idosa. E no campo, ela foi trabalhar no campo e trazia provisão para Noemi fazer o alimento. Fé em Deus é trabalhos tão fundamentais, você ter fé em Deus, são fundamentais para vencer a crise. A fé em Deus é a base para se vencer. A fé em Deus, a oração, a palavra. Pedir para Deus nos dar estratégia para cuidar dos nossos filhos, filhas, nossa esposa. Lembram de Salomão? Salomão, quando foi rei, ele fez um pedido a Deus. Ele pediu que Deus desse sabedoria a ele, para que ele pudesse governar, reinar naquele estado, naquele país. E Deus deu sabedoria a Salomão. Então vejam só que maravilhoso. Ruth teve algumas perdas na sua vida. Ruth teve as perdas, o marido morreu, perdeu o sogro, perdeu o cunhado, o marido. Essas perdas com essas perdas ela decidiu cuidar da sogra, triste e desamparada. Isso é que é família. Família é isso, um tem que cuidar do outro, mesmo tendo as adversidades. Nós temos adversidade. Eu sou diferente do meu filho, das minhas filhas, do meu esposo, mas nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, cuidar da nossa família. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Mas o Deus da provisão não desamparou Ruth nem Noemi. Então o Deus da provisão não desampara nem a mim, nem a você, nem a sua família. Oh Deus! Temos um Deus que nos ajuda, que nos socorre, que nos abençoa com o trabalho e a sua provisão. Confie. Vamos trabalhar, vamos vigiar, orar, ler a palavra, praticar em nossas vidas, na vida da nossa família. Então, nós temos que buscar a orar, trabalhar no meio, né? Na época de crise. Nós passamos por uma crise que foi essa pandemia do Covid, mas nós estamos aqui conversando com vocês. Orando, vigiando, orando com fé em Deus. E passou. Graças a Deus, tem que continuar vigiando. Oh, Jesus. A provisão divina e cuidado em meio à crise. Deus é o nosso provedor, receba. Receba em nome de Jesus. Ame a Deus, ame a sua família. Oriente a sua família com esta palavra em nome de Jesus. Não esqueça. Clique. Vai lá no YouTube. Assine o canal da Seiva Lúcia Costa. Clique, inscrever-se, ensino todo. Divulgue a palavra de Deus em nome de Jesus. Receba essa ministração. Ame a Deus, ame a sua família. Estude a palavra de Deus. Ensine a sua família no caminho que deve andar com a palavra de Deus, com fé em Jesus na cruz do Calvário. Receba a sua vitória, as suas bênçãos, em nome de Jesus.